Ei, bom dia, bom dia. Consegui entrar, tava dando uma travada aqui. Bom dia, bom dia. Estamos hoje no nosso quarto dia, da nossa maratona. Bom dia, Marcele, bom dia, Monique. Bom dia. Vamos mandar um aviãozinho para as amigas, para as nossas companheiras de jornada. Como é que vocês estão? Como é que tá sendo essa semana para vocês? Libera uma palavra de bênção aqui na vida de alguém. Achei tão bonito aquele dia que vocês ficaram dando bom dia uma para as outras aqui. Bom dia, Denise. Vocês ficaram dando bom dia. Então libera uma palavra de bênção sobre a vida de uma amiga que esteja aqui na live, da sua amiga virtual que está aqui na live. Quem sabe ela não está precisando de uma mensagem de ânimo, de vigor, né? Quem sabe ela não está precisando de um Caleb para andar junto com Josué e falar, ó, vem, vou te ajudar. É melhor serem dois do que serem um, porque se um cair, o outro levanta. Então, seja você um canal de bênção, seja você. Às vezes a gente fica na vida, eu vejo pessoas que passam pela vida e só ficam esperando do outro e esperam. E é aquela famosa pessoa que fala assim, eu fiquei sem ir na igreja e ninguém ligou pra mim, né? Eu fiquei sem ir aos cultos e ninguém ligou pra me procurar. E eu não tô dizendo que estão certas essas pessoas, mas você liga pros irmãos, você liga pras irmãs, você procura, você busca manter um relacionamento, você busca se doar para as pessoas. Ou até para isso você tem vergonha, até para isso você tem bloqueio, para confiar nas pessoas, para se entregar para as pessoas, hein? Então vamos deixar aqui uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a vida uma das outras, para a gente começar o nosso tema de hoje. E eu quero deixar essa palavra especial para vocês, ó. Tá com medo? Vem a adversidade. Escuta essa canção, ó. Ele te ajuda. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Às vezes a gente passa por alguns momentos em que essa canção ela fala sobre isso, né? Quando eu estou pronto a desistir, pensando que eu cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta. E talvez você esteja passando por um momento como esse em que você quer fazer, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer. Mas se você já recebeu lá no Telegram o material, você já tem lá o plano de ação, que já te ajuda, né? Ore e peça a Deus estratégia para realizar os seus objetivos. Antes de você fazer qualquer exercício de autoconhecimento, faça a sua conexão com Deus, né? Peça para que o Senhor te inspire, para que o Senhor te revele, para que o Senhor te oriente. Até lá no plano de ação, eu coloquei um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios 16, se eu não me engano é 16, e fala, consagre seus planos a Deus e eles darão certo, e eles serão bem-sucedidos se você consagrá-los a Deus. Ó, tem gente profetizando aqui, ó, nessa manhã eu profetizo para cada mulher aqui uma vida abundante, uma vida cheia da presença do Espírito de Deus, que o Senhor venha sustentar e prover aquilo que necessitas. Amém, eu recebo essa palavra de Deus para minha vida. Ó, mesmo que o mundo nos rejeite, nos isole, temos a melhor mensagem do mundo, a de que Jesus nos reconcilia com Deus e nos dá a vida eterna. Né, ó, a Marcele tá deixando até um salmo aqui para vocês. Ó, adoro o Salmo 46, né? O Salmo 46 é um dos meus salmos preferidos, porque fala assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então significa que nós estamos entregando a nossa confiança, a nossa fé nas mãos do Senhor, né? Fazendo menção ao nome dele. Bom dia, Luísa! Seja muito bem-vinda. A Luísa me acompanhou mês passado na maratona Corpo, Alma e Espírito, e aí eu tava olhando
lá a maratona, né, olhando algumas informações da maratona, e vi que a Luísa não estava participando aqui com a gente. Eu falei, não, tem que mandar uma mensagem para a Luísa, e que bom que você tá aqui, Luísa, com a gente. Bom, vamos começar. Hoje a gente está fazendo o estudo desse livro, para quem, acho que a maioria de vocês já sabem aqui, a maioria de vocês aqui já está no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, o link está na minha bio para você entrar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram, lá eu compartilho conteúdos exclusivos, exercícios, resumos. Eu compartilho lá com vocês. Ontem eu compartilhei um exercício, um material sobre o pilar conjugal, mas eu já compartilhei lá um material sobre medos. Eu já compartilhei um plano de ação, porque se você está com medo de agir, se você está com medo de ir atrás dos seus objetivos, se você está com medo até de estabelecer os seus sonhos. Existem clientes que quando eu passo para elas o exercício de, olha, você vai montar o seu mural dos sonhos. E muitas têm dificuldades, muitas se sabotam e não fazem. E você vai ver a raiz da questão é medo. Ela tem medo de escrever um sonho. Quando a gente fala assim, escreve os seus sonhos, escreve seus objetivos. Ela tem medo daquilo não acontecer. E aí o medo da frustração acaba afastando ela dos seus objetivos. Acaba afastando ela dos sonhos e dos projetos de Deus para a vida dela. Então seja uma mulher ousada. Ouse sonhar, né? Ouse sonhar. Ouse entregar a Deus esses sonhos mais íntimos, mais profundos, porque Ele cuida de você. Bom, e hoje a gente vai falar sobre duas personagens, duas mulheres, não é uma só, temos uma dupla inspiração hoje, que é Febe e Dorcas, que foram mulheres que viveram para compartilhar. A Bíblia, ela nos fala muito pouco sobre... Puxando aqui meu caderno, que eu tô fazendo sem óculos a live, né? Então tem que trazer mais para perto. A Bíblia, ela nos fala muito pouco sobre essas duas mulheres. A Febe, principalmente, é uma personagem que ela nem é muito comum, ela é uma mulher que nem é muito citada, né? Se a gente for perguntar, às vezes, até para uma pessoa que não é cristã, nomes de alguns personagens bíblicos, ela vai até falar, né? Davi, Maria, mãe de Jesus, vai mencionar nomes que estão mais marcantes, né, na história. Apóstolo Paulo vai mencionar vários nomes de cristãos, de pessoas que estão na Bíblia, de homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia. Mas Febe, a Bíblia ela tem apenas 2 versículos. 2 versículos? Cadê? São poucos versículos que compartilham a história de Febe para nós. Mas aqui a gente vê que Febe, olha o que está escrito lá em Romanos 16, de 1 e 2. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Gente, sabe quem estava escrevendo isso? Era o apóstolo Paulo. Paulo estava recomendando Febe. Paulo estava falando algo de positivo. Olha, essa mulher, ela me ajuda. Essa mulher, ela ajuda muitas pessoas. Ela é uma irmã. Ela é uma mulher fervorosa na obra. Trata ela com a dignidade que ela merece. Ajude, dê o suporte que ela precise. E aí, realmente, a Bíblia nos fornece apenas 2 versículos a respeito de Febe. Amor, Adolfo, acho que ele tá lá dentro. Adolfo, vou pedir a ele um lenço de papel. A Bíblia ela nos fornece apenas esses 2 versículos, mas a gente tem muito a aprender com essa mulher. Em um desses versículos, a Bíblia nos fala que Febe, ela era uma diaconisa. Olha que interessante. Naquele tempo, né, onde as mulheres não tinham tanta voz, não tinham tanta expressividade, não tinham tanta participação na sociedade, Febe era uma diaconisa. Então isso demonstra pra gente, isso aponta pra gente que ela era uma mulher que ela não tinha medo de assumir responsabilidades. Que ela era uma mulher que ela não tinha medo de viver o chamado de Deus para a vida dela.
Ela era uma mulher, você acha que ela não sofreu preconceitos? Você acha que ela não sofreu críticas? E aí tem tantas pessoas que às vezes recebem uma oportunidade você recebe um convite, você quer participar de uma live, você quer participar de um grupo, você quer ser diaconisa na igreja, você quer realizar alguma atividade, recebe um convite, recebe um chamado para uma oportunidade e com medo de serem julgadas, com medo da responsabilidade. Ai, não. Ai, vai ser muita responsabilidade eu assumir essa liderança. Ai, vai ser muita responsabilidade eu fazer isso que o pastor está me pedindo. Vai ser muita responsabilidade para mim. Então é melhor não. Então tem medo de assumir responsabilidades. Ei, mulher, Deus hoje te chama para você viver o seu chamado, para você viver o seu servir, para você viver, se dedicar ao que Ele tem para sua vida. Né, o chamado. Não tenha medo de assumir as responsabilidades que Deus deposita sobre você. Porque nós tipo filho não, nós somos filhas, né? Não é tipo filho, nós somos filhas. Amor? Gente, acho que ele deve estar orando. E o café tá pronto. Ele deve aparecer aqui, o café tá fazendo barulho ali que já tá pronto. Amor? Traz lá na cabeceira da minha cama, tem um lencinho de papel, você traz pra mim, por favor? Tá com fone, tá ouvindo devocional. Ele bota o devocional e tá ouvindo o devocional. E aí, onde eu tava? Falando sobre assumir responsabilidades, mas eu tava falando alguma coisa específica. Agora eu não me lembro, mas vamos que vamos. Vai lembrar. Alguém me lembra aí onde eu parei? Antes de falar do lencinho, do café. Onde foi que eu parei? Não sei se eu vou pegando aqui o lencinho. Nariz escorrendo, gente. Pronto. Eu tava dando um exemplo, eu acho, mas vamos seguir. Então, ela era uma mulher que ela não tinha medo de assumir responsabilidades, não tenha medo de viver o seu chamado, era disso que eu tava falando, né? Ela não tinha medo de viver o chamado de Deus, ela não tinha medo. Ah, lembrei. Tava falando que nós não é como se fosse filhas, porque nós somos filhas, né? Nós somos filhas de Deus. E como filhas, quem aqui é mãe sabe, a gente vai dando pro filho um certo nível de liberdade, um certo nível de responsabilidade e vamos vendo como que aquele filho vai respondendo aquele nível de responsabilidade, aquele nível de liberdade. E aí, dependendo da maturidade, dependendo da resposta do filho, a gente vai dando mais responsabilidades, a gente vai trabalhando de uma forma gradual. Deus também faz isso com a gente. Às vezes a pessoa quer receber grandes oportunidades. Ah, eu quero essa grande oportunidade. Mas quando vem as pequenas oportunidades, a pessoa não agarra essas pequenas oportunidades. Então, vá trabalhando. Deus às vezes está trabalhando com você de uma forma gradual e Ele está te convidando a assumir um compromisso, a assumir uma responsabilidade, a assumir um comprometimento. Isso vale também para as pessoas que estão desengrejadas, né? Tem gente que qual é a sua igreja? Ah, não, eu tô assistindo vários cultos online. Assisto o culto da DV, que é uma bênção. Assisto o culto da Atitude, da Igreja Batista Atitude, que é uma bênção. Ah, então você é da Atitude? Quem é o seu pastor? É o pastor José Valando? Não é. Ele não é meu pastor. Eu não sou da Igreja Atitude, eu só tô assistindo. Então, assim, Deus te convida hoje a uma responsabilidade, a um compromisso. Porque não existe ovelha sem pastor. Né? Ovelha sem pastor é devorada pelo mundo. Ovelha sem um pastor para cuidar dela é devorada pelo mundo. E Febe, ela tinha um pastor. Olha aqui, ele fala, ó, ela é da igreja tal. Paulo fala, ela é dessa igreja. Ela é nossa irmã dessa igreja. Então, se você que está aqui me assistindo, tá desigrejado, tá sem pastor, não é isso que Deus quer para sua vida, né? Se afilie a uma igreja, esteja debaixo de uma autoridade pastoral, porque você vai estar debaixo de uma proteção, debaixo de uma unção de Deus, debaixo de uma proteção do cajado de um pastor. E isso é muito importante para nós. E Febe,
ela era uma mulher recomendável. E deixa eu usar aqui aquela expressão popular. Será que colocariam a mão no fogo por você? Será que colocariam a mão no fogo por você? Será que você tem sido uma mulher recomendável? Ser recomendável significa ser de confiança. Então, será que contam alguma coisa pra você e você faz aquela famosa assim: olha, menina, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém, tá? Eu vou te contar, a fulana tá passando por isso, mas você não conta pra ninguém. Então, será que você é uma mulher de confiança, uma mulher idônea, uma mulher prestativa, uma mulher honesta, capaz de ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, para a vida de muitos? Isso é ser uma mulher recomendável. E hoje em dia tá cada vez mais difícil encontrar pessoas recomendáveis, né? Às vezes a gente já chega num lugar e pelo contrário, a gente já é advertido, né? Ó, cuidado com aquela irmã ali, cuidado com aquela pessoa, né? Não fica muito perto dela, porque essa gosta de falar da vida dos outros, essa é fofoqueira, essa daí gosta de arrumar uma contenda, né? De falar, de fazer aquele nó em pingo d'água, aquela tempestade em copo d'água, né? Aquela tempestade em copo d'água, chora, se dói por qualquer coisa, se você às vezes não passar, tá distraída e não der um abraço, não falar, ela já fica sentida. Então, está difícil às vezes de encontrar pessoas recomendáveis, de confiar nas pessoas. E à medida que a gente vai se decepcionando ao longo da nossa vida, a gente se decepciona. Uma vez eu contei uma decepção que eu passei com uma amiga. Já contei aqui também sobre como eu tinha dificuldades de ter amigas, de fazer amigas, né? Porque eu cresci, a minha mãe ela teve uma decepção muito grande. Acho que foi na live do meu aniversário que eu contei isso. Depois você vai lá no IGTV e na live do dia 31 de maio do meu aniversário eu conto essa história. De que eu tinha muita dificuldade de fazer amigas, porque a minha mãe passou por uma decepção muito grande, de traição por uma amiga. Então, eu cresci, a minha mãe sempre me falando assim, ó, você não confia em ninguém, as pessoas vão te, né, não confie nas pessoas, a sua melhor amiga sou eu. Então, à medida que a gente vai se decepcionando, às vezes com uma amiga, com um relacionamento, com um marido, a gente vai se fechando. E a nossa tendência é não confiar mais em ninguém. Mas para a glória de Deus, a gente tem que ter essa mentalidade. Ainda existem muitas pessoas boas, ainda existem muitas mulheres recomendáveis. Então, Senhor, me leva até essas mulheres, me leva até essas amigas, que são amigas fiéis. No meu mural dos sonhos tem lá uma foto, né, do meu pilar social, porque lembra quando eu falei da vida sistêmica, que são 11 áreas da vida? Hoje eu vou compartilhar lá no Telegram esse exercício do mapa de autoavaliação sistêmico das 11 áreas da vida. E a gente tem que ter sonhos nas 11 áreas da vida. Então, quando eu crio o meu mural, eu tenho que ter sonhos, imagens que representem esses sonhos das 11 áreas da vida. Gente, vou abrir aqui uma pequena observação para vocês, uma coisa que tirou o meu foco aqui agora. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui, tá vendo? O que é aquilo ali? É o meu armário da cozinha. E ele é o que? Uma báscula. Vocês vão notar que quando essa live começou, ele estava abaixado. Mas o meu marido, ele tem essa tendência, gente, de abrir as coisas e não fechar. Já coloquei aquele quadrinho aqui em casa, né? Se abrir, feche. Aquele quadrinho, né, de coisinha. Mas em nome de Jesus ele vai aprender, eu creio, profetizo isso sobre a vida dele, né? Que ele vai aprender a abrir os armários e a fechar o armário da báscula, né? Mas vamos seguir aqui. Estávamos falando de uma coisa tão séria, de confiar nas pessoas, né? Mas eu tenho que fazer vocês irem. Acontece isso na casa de vocês também, gente? Aqui em casa acontece, nós somos uma família normal, né? Somos uma família comum, como a sua família também, né? Acontece aqui, ó. Eu fico só elogiando ele aqui na live, mas aí, ó, vacila. Tem uns vacilos também. Mas a gente tem que acreditar que tem mulheres de Deus, mulheres de comentário. Tá falando do mural dos sonhos? Ele nem ouviu o que eu falei, que ele tá com fone. Ele foi ali pertinho do negócio e não abaixou. Tá falando do mural dos sonhos, e no meu mural dos sonhos tem o quê?
Tem fotos de outras mulheres, né, eu pesquisei na internet uma foto de mulheres orando. Então são essas as amigas que eu desejo para minha vida e que Deus tem trazido para minha vida. Mulheres de Deus, mulheres que são fiéis a Deus, mulheres que amam a palavra. São essas amigas e elas estão por aí. Você é uma mulher recomendável, então você tá por aí. Então eu sou. Então vamos direcionar o nosso olhar e profetizar. Eu vejo tanta gente falando de que o mundo não presta, de que o mundo tá muito difícil, e usa a sua boca só para falar mal das pessoas, só para maldizer as pessoas. Tem gente que fala assim, ninguém presta. Gente, ninguém quem? Quando essa pessoa, isso a gente chama na PNL, na programação neurolinguística, de generalizar. Mas tem gente, eu não tô conseguindo falar a palavra, vocês entenderam. Generalização. Então a gente chama isso na PNL, de generalização. Então tem gente que fala assim, ó. Quando eu pego uma pessoa assim, às vezes tem uma cliente que chega pra mim e fala assim, porque homem nenhum presta. Porque ninguém presta. Aí eu pergunto assim, quem foi a pessoa que te machucou? Quem é que não presta? Porque esse ninguém presta, na verdade a pessoa tá falando às vezes de uma pessoa que feriu, mas ela tá colocando um jugo sobre todos. E isso repele ela de alcançar novas amizades, de alcançar um novo caminho para a vida dela, de se aproximar de novas pessoas, porque se ninguém presta, como é que você vai se aproximar de alguém? Como é que você vai confiar em alguém? Então, se você tem essa dificuldade, eu vi aqui que tiveram pessoas que colocaram, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas, trate isso. Se pergunte quem foi essa pessoa que te magoou, quem foi essa pessoa que gerou essa desconfiança em você. Quem foi? E aí libere perdão sobre essa pessoa e trabalhe isso no seu coração para que você esteja aberta a receber novas pessoas na sua vida. A primeira coisa, e aí aqui a gente está falando sobre ser uma mulher recomendável, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. A gente só recomenda alguma coisa de quem faz. Você tá tirando o print e me recomendando nas suas redes sociais, não tá? Todos os dias você tira um print aqui da live. Eu faço aqui um momento pra gente tirar a nossa foto. Você tira um print, você pega o seu dedinho, você manda essa live aqui pra alguém, pra uma amiga. Você marca uma amiga aqui na live. A Marcele, lá na live do primeiro dia, ela marcou várias amigas. Recomendo que você faça o mesmo, porque você está recomendando. Se você acredita que eu tenho algo de bom, você está recomendando, né? Você acredita que você está aqui 7 horas da manhã comigo, você está me recomendando. Mas por que você está me recomendando? Porque eu estou fazendo. A gente recomenda algo de alguém, a gente recomenda o trabalho de alguém quando a gente experimenta o trabalho dessa pessoa. Eu vou te recomendar uma amiga minha, se você fosse aqui do Rio de Janeiro, eu ia te recomendar uma amiga minha que faz uns bolos, uns salgadinhos, ela faz uma coisa maravilhosa, o nome dela é Thaísa. Ela tem uma empresa nessa parte, uma fábrica de salgados, nossa, o melhor salgadinho que você vai comer. Mas por que eu recomendo a Thaísa? Porque ela faz. Por que eu recomendo o trabalho de alguém? Porque se alguém está fazendo alguma coisa, ouse ser uma mulher que faz. Ouse ser uma mulher recomendável. Só vão recomendar se você faz, só vão recomendar aquilo que você é. Só vão recomendar o que você faz. Então, você já definiu o seu objetivo lá no grupo do Telegram. Eu estou estimulando as mulheres a compartilhar o seu plano de ação. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? O que você quer realizar, minha amiga, minha irmã? E aí, elas colocam ali os sonhos. Estão colocando, né? Algumas estão colocando. E você já definiu seu objetivo. Você já tem uma ferramenta aí para te ajudar, que é o plano de ação. Você já tem o Espírito Santo para te inspirar. Então, tudo aquilo que você precisa fazer, você já sabe o que você precisa fazer. Eu tenho certeza, você já pegou, mesmo quando você não tinha um plano de ação, você colocou lá um caderninho e colocou tudo aquilo que você precisava fazer para atingir o seu objetivo. Sim ou não? Agora é fazer.
Agora é ter a ousadia para se colocar no jogo, para entrar no jogo, para não ficar só na arquibancada, assistindo as outras pessoas. É muito bom a gente assistir, é muito bom a gente aplaudir, mas é muito bom também a gente realizar o nosso propósito. Ouse comunicar o seu propósito, ouse comunicar o seu chamado. Aqui o livro também nos traz a menção de que a todo instante a gente está sendo observada. Nós somos um testemunho do que Deus faz. Nós somos um testemunho do que Ele tem feito na nossa vida. Nós somos um testemunho. Muitas vezes nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem pessoas que nunca vão abrir às vezes a Bíblia para ler, mas através da sua vida ela vai conhecer Jesus. Ela vai conhecer a verdade do Evangelho através da sua vida. E eu gosto muito de um versículo que fala: levante-se e brilhe. Não sei se eu mandei esse versículo na cartinha da Priscila, porque sempre quando eu mando um produto, uma camisa, um livro, um planner, sempre que eu mando pelo correio, eu mando uma cartinha. E eu gosto muito de usar esse versículo e falo assim: levante-se e brilhe, porque a glória do Senhor está sobre você. Nós nascemos para manifestar a glória do Senhor e o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é filha de Deus, você nasceu para manifestar a glória do Senhor. Aonde você está, gente? Aonde no seu trabalho? Às vezes a pessoa pensa que é só pegar e fazer uma live. Então eu tenho que fazer live, mas não. Até anotei um exemplo aqui, né? De uma tia minha, que ela fez a diferença na vida de muitas pessoas. Ela era secretária num consultório de psiquiatria. E ela fez a diferença na vida de muitas pessoas. Ela ali na simplicidade dela, ela ajudava aquelas pessoas, ela ouvia aquelas pessoas, ela tocava o coração daquelas pessoas, ela fazia a diferença, sendo secretária. Naquela sala, naquele ambiente de espera, ela fazia a diferença. Então, aonde Deus tem te plantado, aonde é o seu chamado, aonde Deus está te colocando como uma posição de influência, porque todas nós somos influenciadoras. Hoje em dia, tá muito em alta, né? A gente ser uma influenciadora digital. Mas às vezes não é isso, não é esse. Deus está te chamando para você ser uma influenciadora local. Deus está te chamando para você ser uma influenciadora naquela sala de espera, assim como a minha tia era ali. Deus está te chamando para tocar vidas aonde Ele está te colocando. Às vezes é na sala de aula, dando aula para alunos, e Deus está querendo deixar o Espírito Santo fluir através do tom da sua voz, através do seu amor, através do seu carinho, através do seu cuidado. A minha filha mais velha é uma pessoa super sensível. Ela é muito sensível. E ela tem uma professora que eu até troquei ela de turno, não só por causa disso, mas eu troquei ela de turno na escola no passado. Um dos motivos, primeiro eu queria ficar mais prático pra gente, por causa da outra filha, mas um dos motivos era essa professora, que essa professora é muito dura. E a Manuela sofre, porque a Manuela é um ser humano de conexão, de abraçar. A Manuela, ela é super sensorial. Ela chega no lugar, ela quer tocar em tudo. Ela tem que ficar em casa mesmo nessa quarentena, porque ela chega no lugar, ela quer botar a mão em tudo, ela quer sentir a temperatura das coisas. Ela é uma pessoa que tem habilidades artísticas. Então ela é muito sensível e ela é muito de conexão. Ela fala de uma forma amorosa, ela é meiga para falar, né? Então, ela sofre com essa professora, que é uma professora muito dura. Então, às vezes você é uma professora e Deus está falando assim para você: toque vidas, mostre o amor de Deus para essas crianças. E não é às vezes em palavras, gente. Mas eu não posso falar de Jesus na escola, é contra a lei falar de Jesus. Nem sei, tá, gente? Nem sei se é contra a lei, se é a favor da lei, não sei as diretrizes da base da educação, não entendo nada dessa parte. Eu tô falando como mãe aqui, né? Mas é um abraço. Eu lembro de um vídeo que viralizou de uma professora que as crianças chegavam na escola e faziam um bate, né? E cada criança fazia um bate diferente, fazia uma parte de uma saudação diferente. Aquela professora, aquelas crianças nunca mais vão esquecer daquilo. Nunca mais marcou.
forte impacto emocional, repetição, todos os dias fazia aquilo. A escola, que crenças aquela professora construiu naquelas crianças? A escola é um lugar de conexão, a escola é um lugar divertido. Todos nós temos alguma memória da escola, que pode ser boa, que pode ser ruim, e muitas delas vieram através de um professor. Então, eu tô falando aqui, né, exatamente dessa resposta aqui para Marcele, que às vezes não é através de pegar e falar, mas é através de ações, através de atos, através da diferença na sua vida e no seu coração, que as pessoas vão sentir que há algo diferente em você, que há algo que transborda em você, e o nome disso é amor. É amor. O amor tem que ser a marca do cristão. O amor é marca do cristão. A palavra diz, se você diz que me ama e não ama o seu irmão, se você fala que ama a mim, que você não vê e você não ama o seu irmão, isso não é amor. A marca do cristão é o amor. Você tem que exalar o perfume do amor por onde você passar. Por onde você passar. No seu trabalho, na sua escola, por onde você passar, você tem que exalar a marca do amor. Porque foi isso que essas mulheres ousaram compartilhar. Às vezes a gente pensa que compartilhar é só compartilhar bens. E faz parte também. Né? Até te pergunto, quando foi a sua última doação? Eu não estou falando aqui de dízimo. Dízimo é uma ordenança. Eu tô falando aqui de você doar, de você ter campanhas de lives. Em maio eu fiz uma campanha de live em que eu convidava as seguidoras a doar uma lata de leite. Uma lata de leite em pó. Para a creche comunitária João Ferreira no Complexo do Alemão, que eu sou madrinha e que eu tô sempre ajudando essa creche. Tanto em serviço voluntário quanto em doações. E aí eu convidei as seguidoras a doar uma lata de leite de R$10, a doar um valor de R$10 para essas crianças. E vou te falar, eu me surpreendi, tanto positivamente quanto negativamente. Eu acreditei que eu ia bater aquela meta muito antes, eram 80 latas de leite. Eu acreditei que eu ia bater aquela meta muito pela minha influência lá no outro perfil e tudo mais. Eu achei e pela causa e pelo momento da pandemia, eu achei que aquela meta ia ser batida muito rápido. Mas eu consegui bater aquela meta pela quantidade de pessoas que me assistiram e a quantidade de pessoas que doaram. Por isso que eu falei assim, gente, a quantidade de pessoas que assistiu e a quantidade de pessoas que doaram não tá proporcional. Tipo, eu tenho 100 pessoas, 1000 pessoas me assistindo e 10 pessoas doaram. Porque se eu for contar agora os doadores, foi em torno disso. Eu consegui bater essa meta de 80 latas de leite em pó com 10 pessoas. Com 10 doações, cada um dando o melhor que podia dar. Mas foram poucas pessoas diante da audiência, é isso que eu tô querendo dizer. Então, quando foi a sua última doação? A sua doação financeira, de você pegar e participar de uma campanha financeira, de você pegar e participar de uma campanha, uma mobilização. Quando foi a sua última doação? Quando foi a sua última doação de sangue? Às vezes a gente olha, eu me lembro que quando eu fui fazer minha formação em coaching, algumas pessoas sabem que eu estava vivendo um momento financeiro muito difícil. Muito difícil. Mas eu tive fé, Deus abriu portas. E aí eu fui fazer minha formação em coaching. Chegando lá, o conceito de crescer e contribuir, de você crescer, se desenvolver, e de você contribuir para o mundo é muito forte na Febracis. É uma filosofia da empresa que eu me formei. Então, crescer e contribuir. Então, a gente sempre, nas formações, tem sempre muita mobilização de doação. Doação de alimento, doação de roupas, doação para instituições. Então, tem sempre mobilização. E eu me lembro que um dia... E estavam fazendo uma campanha para um orfanato de doação de fralda. E aí eu me lembro que eu tive uma crise de choro, porque eu falei assim, gente, como que eu vou doar fralda? Na época minha filha ainda usava fralda mais nova. Eu falava assim, como que eu vou doar fralda se quem tá comprando fralda para minha filha é meu sogro? Né? Ele que comprava fraldas, quando acabou aquelas fraldas do chá de bebê, ele que comprava fralda para minha filha. E eu falei assim, como que eu vou doar se eu não tenho nada para doar? E eu chorava e falava assim, eu não tenho nada para doar, eu não tenho nada para doar.
E aí Deus falava assim, olha bem, vê se você não tem nada para doar. E aí eu lembro que eu cheguei em casa naquela noite e esbarrei num saco de roupa de bebê. Que tava ali, tipo assim, eu vou doar, eu vou doar, naquele apego, sabe? Eu vou doar e tal, que não sei o quê, que eu posso vir a precisar, não sei se eu vou precisar, e alguém da minha família talvez possa vir a precisar, eu vou doar. Eu falei, aqui, eu falo que eu não tenho nada pra doar, olha aqui, não é orfanato, não é bebê? Eu não tenho fralda pra doar, mas eu tenho outra coisa pra doar. Então tenha um coração doador, tenha um coração disposto a doar. Todos nós, independente de quanto a gente ganha, Carol, eu ganho pouco. Todas nós temos alguma coisa para doar e podemos sim doar financeiramente. Você ganha 10 reais, doa 5. Você ganha 100 reais por mês, doa 5 reais. Doa de acordo, tem um coração doador de acordo com a sua renda, de acordo com a sua realidade. Doe aquilo que você pode, mas tenha um coração doador. E principalmente, doe amor. Porque o mundo tá carente de amor. Aí eu até botei aqui, vamos fazer um desafio de desapego? Dar uma arrumada aí no guarda-roupa e fazer um desafio do apego? Vamos fazer? Vamos fazer um desafio do desapego? Sempre, eu sou muito grata a todos aqueles que participaram. O que eu tô querendo chamar a atenção é que muitas pessoas, e que o próprio livro chama atenção para o egoísmo. O próprio livro chama a atenção, se você tem um livro e você vai ler todo o capítulo, que não dá tempo de eu abordar tudo aqui, ele fala pra gente se libertar do egoísmo. Porque tem muita gente que só olha, né, só tá ali centrado na própria vida, não tem essa visão de que faz parte de um todo. Vocês não têm noção, quando eu fui entregar essas latas, gente, vocês não têm noção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Complexo do Alemão ou em alguma comunidade carente. Vocês não têm noção da gratidão, da alegria das pessoas que foram ali receber uma lata de leite ninho. Vocês não têm noção. E antes eu orei aquelas latas, abençoei e falei, vai mais do que, vai amor. Que essas famílias possam sentir amor. Estimulei as pessoas que doaram a mandar cartas para entregar essas famílias. Vai amor, vai amor. Estão falando aqui, é engraçado como nunca temos o que vestir, mas o guarda-roupa vive abarrotado, né? Então aí vamos fazer esse desafio do desapego, eu tenho que fazer um desapego aqui em casa também. Vamos arrumar o nosso armário, desapegar de algumas peças que você não usa há um tempo. Se você não usa uma peça há mais de um ano, você pode ter certeza que você não vai usar mais. Você já enjoou daquela peça. E, gente, aí falando aqui agora pra gente encerrar sobre a vida de Dorcas, ela trabalhava fazendo roupas para viúvas. Ela doava o seu tempo através do seu talento. Ela tinha um talento para costurar e ela doava o seu tempo fazendo roupas. A gente está falando aqui sobre roupas, fazendo roupas para viúvas. E ela dava o melhor que ela tinha, né? Ela entregava o seu melhor. Imagina aquelas viúvas que viviam uma situação de tanta dificuldade social, que o livro traz toda, se você quer aprender sobre como era a situação das viúvas naquela época, toda uma questão de dificuldade social, a pessoa não recebia uma roupa remendada, a pessoa não recebia uma roupa rasgada, ela recebia uma roupa nova, ela recebia dignidade. Dorcas doava dignidade, Dorcas doava amor, Dorcas doava atenção, tanto que quando ela morreu, as viúvas choravam. E aí eu lembro que uma vez eu fiz um post aqui falando sobre o que falariam de você no seu velório, né? Qual o legado? O que falariam de você no seu velório? O que vão falar de você no seu velório? Tem um post lá no feed fazendo esse questionamento sobre legado. Sobre o que falariam de você. Será que você é uma mulher que vai deixar? Quais são as lembranças? Quais são as marcas que você vai deixar na vida das pessoas? Será que é uma marca de amor? Uma marca de doação? Uma marca de uma pessoa que fez o melhor que podia sempre, que ajudou as pessoas? O que vão falar de você, né? E aí as pessoas carentes choravam a morte de Dorcas, né? Então, ouse ser uma mulher que faz a diferença na vida das pessoas. Ouse ser uma mulher que toca o coração das pessoas. Ouse ser uma mulher que entrega o seu melhor. Ouse ser uma mulher que faz a diferença na vida das pessoas. Mas preparem
Porque toda vez que a gente faz alguma coisa, você acha que Dorcas não era criticada? Você acha que Ferbes não era criticada? Toda vez que a gente faz alguma coisa, nós vamos enfrentar críticas, vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar ventos contrários, mas a gente tem que permitir se fortalecer no Senhor e permitir deixar o rio fluir através de nós. Deixar esse rio fluir através de nós. Não represar o que Deus tem depositado no nosso coração. Não represar. E nós, como discípulas, como cristãs, nós temos que seguir o exemplo do Mestre. Por onde Jesus andava, Jesus fazia o bem. Jesus ajudava os doentes, os aflitos. Jesus tentava minimizar a dor das pessoas que cruzavam o seu caminho. Jesus curava, libertava, salvava. Por onde ele andava, ele fazia o bem. Então, ouse ser uma mulher que faz o bem. Ousadia é isso. É você ousar ser quem você é você ousar viver o chamado de Deus para sua vida, como Febe era uma diaconisa, era uma mulher que doava o seu tempo à obra de Deus. Então, ouse tocar a vida das pessoas com amor, ouse transbordar amor. E estava falando sobre a questão do julgamento. Você sempre vai ser julgada. Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu planner, que é de um planner de desenvolvimento diário, que é o meu mês, e a frase é da Margaret Thatcher, que fala assim: se os meus adversários, né, políticos, me vissem, que a Margaret Thatcher era a primeira-ministra da Inglaterra, se os meus inimigos, meus adversários, se as pessoas que falam mal de mim, meus críticos, ela fala isso, a frase é: se os meus críticos me vissem andando sobre as águas do rio Tâmisa, eles diriam que é porque eu não sei nadar. Então, aprenda a lidar com as críticas. Aprenda a lidar com as críticas. Porque as críticas, primeiro, ela pode muitas vezes ter que se perguntar: faz sentido isso que essa pessoa está falando? Ou essa pessoa está falando, na verdade, dela, não é de mim? Porque essa pessoa talvez seja viciada em criticar. E aí ela está trazendo as questões emocionais dela. Porque quando a gente critica, tem muita emoção. E aí, às vezes a pessoa está trazendo, ela não teve um dia bom, ela não está vivendo um momento legal, e aí ela vai transportar isso para o que você está fazendo. Ela vai achar o pelo em ovo, né? Não tem um ditado assim? Achar pelo em ovo, achar cabelo em ovo, não sei, mas tem um ditado assim. Ela que não tá bem. Então a primeira coisa, quando você receber uma crítica de alguém, você tem que fazer esse filtro. Você tem que se questionar: faz sentido isso? Ela tá falando sobre mim ou ela tá falando sobre ela? Quem ela é ou o momento que ela tá passando? Então, a primeira coisa para você aprender a lidar com as críticas, questione-se. Segunda coisa para você aprender a lidar com as críticas: veja a crítica como uma oportunidade de crescimento. Às vezes a pessoa todos nós temos pontos cegos, e às vezes aquela pessoa vai ver uma coisa que você não conseguiu ver ainda, que você não conseguiu enxergar. Então, veja a crítica, o feedback de orientação, a crítica, como uma oportunidade de crescer. Como uma oportunidade de, não, peraí, realmente eu não tinha observado que talvez eu fale muito rápido na live. E aí, se alguém chega pra mim e fala assim: nossa, que você tá falando tão rápido, fala um pouquinho mais devagar. Eu posso enxergar isso como uma oportunidade de crescimento. Peraí, deixa eu modular mais a minha voz, deixa eu me planejar melhor em relação ao tempo, pra eu não correr tanto. Então, deixa eu dividir mais o conteúdo. Eu tenho que ver como uma oportunidade de crescimento, gente. Veja a crítica como uma oportunidade de crescimento. Seja uma mulher que ouse compartilhar. E compartilhar os seus bens, compartilhar o apego. A gente tem uma ferramenta no processo de coaching individual. Às vezes eu coloco ela também quando a gente fala de gestão de emoção no processo de coaching grupo, nas turmas de mentoria. É um mapa de sentimentos tóxicos. E o apego é um sentimento tóxico, gente. Você está muito apegada às coisas, às pessoas. É claro que a gente tem que ter cuidado com as nossas coisas. Mas o apego é um sentimento tóxico. Então, ouse compartilhar os seus bens, ouse compartilhar aquilo que o Senhor tem te dado. Tudo vem dele. Tudo vem dele, é para ele. Ouse compartilhar os seus dons. Não enterre seus dons, não enterre seus talentos. Ouse compartilhar a sua história com as pessoas. Ouse compartilhar Jesus com as pessoas. Ouse compartilhar.
Então, vou tirar aqui os comentários, que eu amo os comentários, para você tirar o print. Tô bonita hoje, gente, ó, com esse filtro, que é TUDO, né? Olha esse filtro, gente, da doutora Andréia, dentista, até clarei o dente. Então, com esse filtro TUDO que eu tô aqui hoje. Tiraram o print? Foi? Compartilhem com a frase que mais te impactou na live de hoje. Qual foi a frase, qual foi o momento que mais você foi impactada? Qual foi a palavra, o direcionamento que mais impactou a sua vida? Compartilha e me marca, porque eu vou salvar lá no destaque para que você possa, deixa eu habilitar aqui, participar da aula exclusiva no Zoom, que vai acontecer dia 8 de agosto, às 16 horas, a aula Como Vencer os Nossos Medos. Vem participar dessa aula, vem para o grupo do Telegram. Amanhã temos uma convidada especial, uma querida, Caroline Leal, já esteve comigo aqui algumas vezes. Então amanhã vai ser Caroline em dose dupla. Se uma Caroline já é boa, imagina duas Carolines juntas. E amanhã, ó, ousadia é pensar no outro. Gostei da sugestão da frase, né? Ousadia é compartilhar, né? Ousadia é compartilhar seus dons. Vamos usar essa, ousadia é compartilhar. Né? Então é compartilhar seus dons, é compartilhar seus talentos, é compartilhar seus bens, é compartilhar quem você é compartilhar a sua história. Então vamos usar essa, ousadia é compartilhar. Lembra? A gente está desconstruindo o conceito da palavra ousadia. Então já usamos ousadia não é rebeldia, ousadia não é precipitação, ousadia não é vulgaridade. E agora a gente está construindo o conceito da palavra, um novo conceito fortalecedor para a palavra ousadia. E eu acho uma excelente ideia a gente usar ousadia é compartilhar. Compartilhar o seu melhor para o mundo. Compartilhar aquilo que Deus tem te dado gratuitamente e que você, as bênçãos de Deus na sua vida, compartilhe com as pessoas. E amanhã temos Carolina em dose dupla, às 7 horas da manhã eu te espero aqui. Vamos falar sobre gratidão, ó, ouse ser grata. Amanhã as nossas personagens, também é mais de uma personagem, é Madalena, Joana e Susana, que também são personagens do Novo Testamento e que também não são tão conhecidas, muito conhecidas, não são as mais famosas, né? Não são as mais famosinhas, mas tem muito a nos ensinar e amanhã o nosso tema é ouse ser grata. Vem pro Telegram que tem exercício para você hoje lá. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Vamos fazer o desafio do desapego. Vamos ver o que a gente tem para desapegar, para abençoar a vida de outras pessoas. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor possa completar essa palavra no seu coração. Que você seja obrigada pela sua ousadia em compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigada, querida. E compartilhar a minha vida, né? Porque eu vivo contando aqui um monte de história, um monte de coisa da minha vida, coisas íntimas, né? A ousadia da gente abrir o coração, né? Abrir o coração aqui para vocês e compartilhar a vida com vocês, a minha vida com vocês. Então, um beijo grande. Amanhã tem mais compartilhar aqui às 7 horas da manhã. Tchau, meninas. Tchau, Carolas.